Olá! A nossa visita à clínica escola foi composta por Maria Carolina, Maria Vitória Tibúrcio e Thales. O caso clínico acompanhado foi da paciente M.L.SS, de 65 anos, do sexo feminino e aposentada. Em 2016, ela foi diagnosticada com a síndrome de Guillain-Barré. Ela fez uso de hemoglobina para paralisia no membro inferior. Teve hérnia de disco em 2024, hérnia de disco cervical e fraturou o joelho. E ela também relata uma dor do quadril irradiando para as pernas. A queixa principal dessa paciente, ela relata muita dor no corpo, desequilíbrio e uma fraqueza nos membros superiores e membro inferior. A síndrome de Guillain-Barré trata-se de uma polineuropatia inflamatória aguda de característica desmielinizante, ou seja, ocorre danos na bainha de mielina com estímulos devagar ou lento. Essa polineuropatia, ela tem disfunção sensitiva e motora por acometimento simétrico das fibras aferentes, eferentes e autonômicas. Esse acometimento simétrico é de forma que compromete os dois lados do membro, tanto o membro superior direito como o membro superior esquerdo, como o membro inferior direito e esquerdo, e as fibras aferentes, que são as sensitivas e sensoriais, e eferentes, que são as motoras, autonômicas. E também possui um déficit na distal para proximal, ou seja, começa a dor irradiando do pé e sobe, vai subindo para do pé, para o quadril, para o joelho, para o braço, assim vai. E também tem o acometimento dos reflexos, reflexos tendinosos, que pode ter a sua ausência, como pode ter a diminuição, né, desse reflexo, como o reflexo patelar. Então, o paciente pode sim ter essa diminuição ou ausência de reflexo. O diagnóstico é dado pelo exame clínico e pela eletroneuromiografia, que nela é identificado o bloqueio de condução ou a diminuição da velocidade do impulso, que aí são os indicadores de desmielinização. O quadro clínico se dá por parestesia progressiva e simétrica. Parestesia é a sensação de formigamento e a simétrica é de distal para proximal. Plegia vai ser a ausência de movimento e paresia progressiva é a fraqueza muscular, a diminuição da força, né? Temos também a hipoestesia, a anestesia, que é a ausência de sensibilidade do paciente, inclusive a nossa paciente que a gente viu na clínica escola, ela tem hiporreflexia e mialgia, que é sensação de dor, né? As fases de tratamento. Temos a fase de instalação, que é de 24 horas a 48 horas. Temos a fase de parestesia, que é a sensação de formigamento, e mialgia, que é a sensação de dor. Já na fase de estado, que já está instalada, né, a síndrome de 72 horas a dias, já temos a parestesia, a mialgia, a paresia e a plegia do paciente. E na fase de recuperação, ela vai até os 6 meses ou mais, dependendo muito da reabilitação do paciente. O tratamento se dá por medicamentos corticosteroides, por procedimento como a plasmafere, que é um procedimento que ocorre a filtração do sangue contra o autoimune corpus, terapia com hemoglobina, fisioterapia especializada para reabilitar o paciente com a força muscular, a volta da sensibilidade, os reflexos.
Hoje a gente vai falar sobre a anatomia e a fisiologia da síndrome de Guillain-Barré, que é uma condição neurológica autoimune que ela afeta diretamente o nosso sistema nervoso periférico. Então, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, que no caso é o sistema nervoso central, que ela é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, e tem o sistema nervoso periférico, que acaba incluindo os nervos que saem da medula e se espalham pelo corpo. Então, justamente nesse sistema periférico que a síndrome de Guillain-Barré acaba agindo, sabe? Então, esses nervos periféricos, eles são formados por axônios, que são fios responsáveis por conduzir esses impulsos nervosos e pela bainha de mielina. Então, a bainha de mielina acaba sendo uma capa protetora, que ela recobre os axônios e acelera a passagem desses impulsos. Então, essa mielina no sistema nervoso periférico acaba sendo produzida pelas células de Schwann. Então, em grande parte dos casos, Guillain-Barré acaba surgindo após uma infecção, uma gripe, um vírus da Zika, uma infecção gastrointestinal. E esse sistema imunológico, ele acaba sendo ativado para combater o agente infeccioso, mas ele acaba se confundindo. Então, isso só acontece por um mecanismo chamado mimetismo molecular, que é onde o corpo começa a atacar não só o vírus ou a bactéria, mas também ele acaba afetando a nossa estrutura no nosso próprio sistema nervoso periférico. Então, com isso, o sistema imune ele passa a atacar a bainha de mielina. Em alguns casos, o próprio axônio ele interrompe a condução de impulsos nervosos, que acaba resultando no sistema como fraqueza muscular, perda de reflexo, formigamento, e em casos mais graves, a própria paralisia. Então, existem diferentes formas de doença. Então, a mais comum é a AIDP, que é uma polirradiculoneuropatia desmielinizante, que é uma inflamação aguda, onde a bainha de mielina ela acaba sendo destruída, mas ela também existe de forma mais grave, como a MAN e a MSAN, que é onde ocorre um ataque direto dos axônios motores e sensoriais. Então, além dos nervos motores e sensoriais, a síndrome ela pode afetar também os nervos autonômicos, que controla as funções voluntárias, como pressão arterial, frequência cardíaca, sudorese, funcionamento intestinal e da própria bexiga. Por isso, muitos pacientes que apresentam desautonomias, como queda de pressão, ataque cardíaco e até dificuldade para urinar. Então, outro ponto é que se os nervos que controlam a respiração forem atingidos, o paciente pode precisar de ventilação. Então, resumindo, na síndrome de Guillain-Barré, o nosso sistema imunológico ele ataca os nervos periféricos e acaba prejudicando a condução nervosa. Então, isso compromete a função muscular, sensorial e autonômica, que pode evoluir de uma forma mais rápida e, em alguns casos, até mais grave. Bom, falando um pouquinho sobre as condições neurológicas e repercussões clínicas da síndrome, como Vitória disse anteriormente, ela se caracteriza por uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, né? Que nada mais é que uma inflamação aguda, né? Que vai atingir as raízes nervosas e nervos periféricos, né? Danificando assim a bainha de mielina, como Vitória explicou lá no início. As principais características neurológicas podem incluir, né, a fraqueza muscular progressiva, né, que geralmente é simétrica e ascendente, né, começando das pernas e se espalhando para os braços e o tronco, né, e essa é a característica mais proeminente e debilitante da síndrome, né. A fraqueza pode ir variando, né, variar de leve a uma paralisia completa.
Temos também a dor neuropática, né? Que são dores musculares nas costas ou tipo choque elétrico, que podem ser bastante incapacitantes. Na ficha de evolução dessa paciente, eu não lembro qual foi o dia, ela se queixou de dor, né, nas costas. Então, isso cai justamente nessa questão da dor neuropática, né, que é uma característica da síndrome. Né? E também temos parestesias e diesestesias, né? Que são sensações anormais como formigamento, dormência ou queimação, que podem aparecer ou acompanhar a fraqueza. E a paciente que a gente acompanhou também tinha parestesia, né, nos membros superiores e inferiores. E alguns exercícios, né, foram voltados justamente a isso, né, a questão dessa parestesia dela. Aí, vindo agora para as repercussões clínicas, temos algumas, né, que são a atrofia muscular, né, que por causa dessa fraqueza, né, dessa inatividade, né, dos músculos, né, eles vão perdendo massa, né, eles vão perdendo massa devido a essa inatividade e também ao dano neural, né. Também temos contraturas e deformidades que assim, a imobilidade e o desequilíbrio muscular, né, podem levar a esse encurtamento dos músculos e dos tendões, né, resultando em contraturas, né, articulares, se não houver uma fisioterapia adequada. E se não houver tratamento algum, essas contraturas podem ir evoluindo até virarem deformidades, né, que aí não vai ter jeito. Né. Outra coisa que pode aparecer também são úlceras de pressão, né. É um risco, né, elevado em pacientes com imobilidade prolongada, né, exigindo cuidados intensivos com a pele, né. E também não afeta só o músculo esquelético da pessoa, né. Também temos algumas repercussões na parte cardiovascular, né, respiratória, até mesmo parasociais, né, como, por exemplo, ansiedade, depressão, por causa disso, né, o impacto, né, de uma doença aguda e grave, né, com potencial de paralisia, a, a dependência, incerteza sobre a recuperação pode levar a transtornos de humor significativo, né. Não é à toa que a paciente que a gente acompanhou, ela se locomove, né, ela deambula com um acompanhante ou com um facilitador, né, um andador, né. E na questão cardiovascular, né, temos a trombose venosa profunda, né, TVP, e a embolia pulmonar. Né. A imobilidade prolongada, né, vai aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos nas veias profundas das pernas, né, que podem se desprender e viajar para os pulmões, né. Bom, falando um pouquinho sobre a conduta, né, os vídeos, né, que a gente trouxe, temos dois exercícios, né, que eu vou falar aqui, e os outros dois, Carol vai falar um pouquinho. O primeiro exercício é um exercício de sentar e levantar, né, muito por causa da questão da descarga de peso dessa paciente, né, que ela tem uma postura assimétrica, ela já tem uma descarga de peso mais afetada, digamos assim, e esse exercício, né, é justamente para isso, né. E pode-se dizer também que é um exercício que vai ajudar também, né, a não deixar os membros inferiores, principalmente, né, inativos, né, porque eles vão estar ali realizando o movimento, né, e pode ser que ajude, né, a frear, né, essa fraqueza, né, dos músculos, né. E o outro exercício é justamente para a parestesia, né, da paciente, que ela apresenta parestesia, né, ela apresenta dormência, né, ela diz que tem dormência nos membros, né,
nos membros inferiores. Aqui está aparecendo no membro inferior, né? Mas ela muito provavelmente tem nos outros também. E aqui ela está passando o pé, né, com um rolinho, né? E esse rolinho, ele tem uma textura, né? Parece com um tapetezinho, sabe? E ela passa o pé ali, né, para ir estimulando, né, essa questão da sensibilidade, né, que vai acabando, que acaba que se perde, né, com o tempo da síndrome, né, que quanto mais tempo, mais piora, né, mais sequelas graves ficam e é isso. Então, aqui a gente tem, para finalizar, esses dois exercícios. Esse primeiro exercício é um apoio unipodal com descarga de peso. Ele é para reeducar a marcha dessa paciente, acabando melhorar o equilíbrio postural e promover o fortalecimento dos membros inferiores, como o glúteo, quadríceps, a musculatura tornozelo, e também acaba trabalhando a propriocepção e ela é essencial para que a paciente se sinta segura ao caminhar. Então, em seguida, a gente tem a execução do PNF de tronco em extensão, que vai para a musculatura postural e vai melhorar o controle do tronco. Então, esse exercício é mais para fortalecimento do tronco. Então, aqui a gente tem, para finalizar, esses dois exercícios. Esse primeiro exercício é um apoio unipodal com descarga de peso. Ele é para reeducar a marcha dessa paciente,